Olá, já estamos de volta com mais uma edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Se inscreva, por favor, se ainda não for inscrito e comente à vontade. A coisa não anda mesmo nada boa para o presidente do Brasil. A aprovação do governo dele despencou e já passou de mais de 51% da população, principalmente no reduto eleitoral do PT, que é o Nordeste. O Planalto se desespera e não sabe mais o que fazer para reverter essa situação, que é uma realidade. Também aumentam os pedidos de impeachment de ministros da Corte. O tempo está se fechando e as nuvens são cada vez mais escuras e pesadas. Nós vamos falar sobre isso e também sobre as falas do presidente do Supremo, revelando que já está liberado para pautar a votação da interrupção da gravidez. Fique ligado que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e eu espero por aqui. Até já. Eu tenho artrite, tenho artrose e assim que eu comecei a tomar, eu sou uma outra pessoa. Eu quero agradecer mesmo de coração. E eu super indico para quem ainda não começou a fazer o tratamento, faça o tratamento certinho, que vocês verão o resultado. Muito obrigada, Andrei, por ter me falado deste produto. Olá, Paulo! Que alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar desse produto maravilhoso que é o Articular, que transforma vidas, que recupera a saúde das pessoas, né, gente? Você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais um depoimento, mais uma história, mais um relato de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E para esse ano de 2025 é o que eu desejo para você, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, porque, gente, aonde tem dor não tem felicidade. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que viajou agora esse final de ano e não conseguiu aproveitar da forma que deveria o seu descanso, as suas férias, e ainda não está conseguindo trabalhar direito. Gente, não comece o ano com o pé esquerdo, comece o ano com o pé direito, comece o ano com força, com vitalidade, com vontade de vencer, porque esse ano promete. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui essa programação, que está sofrendo muito com dor no joelho, dor na coluna, dor generalizada, Andrei, eu tenho uma dor que eu já tomei diversos remédios e essa dor não passa, ela sempre me acompanha e ela tá me deixando triste, tá me deixando frustrado, porque realmente, gente, quem sofre com dor fica triste, fica desanimado, não tem vontade de nada. Eu sei porque eu também já passei por isso. E olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Esse produto, ele foi desenvolvido depois que eu também saí de um sofrimento. Eu tive artrose e condromalácia no meu joelho esquerdo. Perdi 100% a cartilagem, ficou batendo osso com osso durante muito tempo e eu fiquei tomando remédio de farmácia. Comecei tomando dipirona e Dorflex e no final já estava tomando codeína, morfina e tramal. Sabe o que resolveu o meu problema? A única coisa que resolveu meu problema foi quando eu apliquei 6 injeções, 6 infiltrações em um ortopedista muito conceituado e ele falou assim para mim: Andrei, hoje ninguém mais faz cirurgia. Hoje, esse negócio de prótese está descartado, ninguém mais faz. Hoje é tratamento, é recuperação, é preenchimento com ácido hialurônico ortopédico. E foi daí que surgiu a ideia da gente criar esse produto maravilhoso. Depois que eu saí desse sofrimento, eu falei, eu vou trazer um produto para o povo e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, eu vou colocar mais substâncias. Eu coloquei condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. É resultado certo, é resultado garantido. Uma semana de uso, eu garanto para você. Você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar sem sentir dor nenhuma, o desconforto vai embora e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir aproveitar aí os filhos, os netos, vai conseguir trabalhar melhor, fazer as coisas de casa e não vai sofrer com dor. Tudo isso você tomando 2 cápsulas ao dia apenas. Chega de ficar tomando remédio de farmácia, chega de ficar gastando todo o seu dinheiro, suas economias com medicação, porque remédio é assim, você compra,
toma, ele passa na hora, o efeito acaba, volta a dor de novo, aí depois volta de novo e o problema nunca é resolvido. Quer solução definitiva? Articular, que aproveita hoje, né? O final de ano já passou, já estamos em 2025, hoje a promoção está incrível. Os 5.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão ganhar um desconto especial. É só você pegar o telefone e ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Esse mesmo telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, adiciona nos contatos, chama a gente agora que um especialista em saúde, ele vai tirar todas as suas dúvidas. E sabe qual que é melhor? Você não fica largado não, a gente vende e nós acompanhamos o tratamento, porque eu quero que você também conte a sua história, o seu depoimento aqui com a gente. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, dor generalizada, articular, que 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente nossas 2 novas pomadas. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos. Gente, que pomada maravilhosa. E ainda ganha a pomada Gelo Seco. Lembra antes que tirava inflamação com compressa de gelo? Agora não vai precisar. Passa a pomada Gelo Seco, vai deixar bem geladinho, vai desinchar e desinflamar. E junto com eles, ainda ganha um massageador profissional. Tudo isso você recebe em casa já nos próximos dias, entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem. Então, gente, aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Já estamos de volta com o nosso programa de análises. Viu como não estava nada bem com a economia e com a popularidade do governo? Quando se ouvia os programas de rádio e TVs abertas pelo Brasil inteiro, a ideia que passavam era que o governo estava de vento em popa e o país só crescendo. Era ou não era? E a gente por aqui sempre dizendo o contrário, que não estava nada bem, como diziam, e que o governo se assemelhava ao período de Dilma Rousseff, cheio de mentiras com relação às finanças públicas. Pois agora o resultado está ficando escancarado, que nem quem defendia está mais com os mesmos argumentos. A verdade aparece porque toda mentira tem a perna curta. O site Poder 360, por exemplo, traz números alarmantes para o governo na edição desta quarta-feira. O índice de desaprovação do presidente Lula subiu com velocidade, a mesma velocidade dos foguetes de Elon Musk. Desaprovação, você ouviu muito bem. De acordo com o site, Lula entrou na segunda metade do mandato com uma rejeição recorde e perda de apoio de grupos que o ajudaram a se eleger em 2022. Está todo mundo abandonando o barco. Dados da pesquisa Poder Data, realizada de 25 a 27 de janeiro de 2025, mostram que impressionantes 51% dos eleitores declararam desaprovar a gestão petista, enquanto apenas 42% dizem aprovar. Só lembrando que esses números tendem a aumentar cada vez mais. E quando chegar a 100%, hein? Será que alguém aguenta esperar por isso? Não aguenta, não. Bem antes disso, o presidente e sua turma já vão ter deixado o terceiro andar do Palácio do Planalto. A Dilma Rousseff e o Collor de Mello rodaram por muito menos. As eleições estão chegando e o tempo passa muito rápido. Não há como construir uma relação de confiança de agora em diante. Não há tempo suficiente para isso. A não ser que o presidente resolva, enfim, cortar o número de ministérios pela metade.
Aí, quem sabe, ele conseguiria mais fôlego para tentar remendar esse vaso de cristal totalmente quebrado. Só uma medida radical e popular nesse nível, nesse sentido, poderia resultar em algum bônus político. Mas isso ele não faz. Faz? Não faz. Então vai afundar na lama, mesmo levando consigo Sidônio Palmeira, o marqueteiro que gosta de gastar os milhões da Secom fazendo vídeos humanitários do chefe presidente. Isso não adianta mais e só causa revolta e desconfiança no povo. E os caras não conseguem enxergar isso. É impressionante como os integrantes do sistema, todos eles, estão cegos. Eles foram cegos de propósito para não perceberem os caminhos certos e cometerem os erros que vêm cometendo. É realmente mágico, muito mágico tudo isso. E para piorar ainda mais, querem mexer na liberdade do povo de se expressar. Criam projetos de lei para censurar as mídias sociais ao invés de afrouxar a corda e deixar a água correr. Os caras nadam sempre contra a correnteza. Teve a questão do Pix, como objetivo de aumentar a arrecadação de impostos, e a mais recente, a pedalada, que não tem como o governo explicar e escapar. Obviamente que o número de pedidos de impeachment estão jorrando na presidência da Câmara dos Deputados. Até os aliados de Lula, os que votaram nele, da base governista, da base aliada, estão abandonando o companheiro e assinando os pedidos de impeachment. Dá para acreditar nisso? Já são 118 assinaturas, sendo que 36 são da base aliada. 36 deputados da base do governo estão pedindo a saída de Lula do comando do país. Você não se admira disso? 36 é um número bastante alto e que representa a debandada do apoio ao presidente e acaba incentivando os outros partidos a seguirem pelo mesmo caminho. Salve-se quem puder. Onde está o meu colete salva-vidas agora? PSD, PP, União Brasil, Republicanos e MDB. É o centrão de Gilberto Kassab dando adeus. Porque é ele quem comandava esse centrão. Sem apoio desses partidos, Lula vai para o espeto, no lugar da picanha que tanto prometeu e não cumpriu. Não adianta mais a liberação de emendas, já era. Segundo o site Poder 360, é a terceira vez, desde a posse em janeiro de 2023, que a taxa de desaprovação supera a de aprovação. Só que desta vez o cenário é mais crítico, é muito mais complicado. A diferença entre as taxas é de 9 pontos percentuais e está fora da margem de erro do levantamento, ou seja, ela é real. Inteiramente real, palpável, e só aumenta. Seria o efeito Trump, que fez até os integrantes do BRICS se desentenderem? Quem sabe? Foi o que falamos. Ninguém é inimigo ou amigo para sempre. A Rússia já está torcendo o nariz para o Brasil. E as propostas de Lula, que inexplicavelmente voltou a ter o apoio de Nicolás Maduro, presidente ilegítimo da Venezuela. Ou seja, só dá bola fora. Quem estiver com Maduro vai receber o que está previsto para Maduro. Ao invés de sair de perto, o governo brasileiro parece não se importar com os estilhaços que irão respingar. E isso vai acontecer, você pode ter certeza disso. E ainda assim essa turma não aprende, não é verdade? Tem uma reforma ministerial prevista para março deste ano. E adivinha o quê? A presidente do PT, dona Gleisi Hoffmann, deverá assumir uma pasta de linha de frente do governo. Pelo menos é o que estão dizendo. O que está previsto para ela é a Secretaria-Geral da Presidência,
uma pasta responsável pela interlocução com movimentos sociais, atualmente ocupada por Márcio Macedo. A mudança busca reforçar a articulação política e preparar terreno para os desafios desta segunda metade do mandato. E, meu chapa, Gleisi Hoffmann tem capacidade para isso? A mulher só fala de ódio e Bolsonaro o tempo todo. Toda vez que ela abre a boca é Bolsonaro isso, é Bolsonaro aquilo. Como é que vai articular alguma coisa? Vão querer apagar a fogueira jogando mais combustível? Ela é um barril de explosivos toda vez que abre a boca. Mas, por outro lado, há quem diga que isso seria uma forma, uma manobra, uma estratégia do partido para diminuir os prejuízos que o nome dela pode causar, justamente pela falta de habilidade nas negociações. E quem deverá assumir a presidência do PT será o deputado José Guimarães, o do dinheiro na cueca, ou o senador Humberto Costa, candidato à segunda vice-presidência do Senado. A julgar por essa tropa de infantaria do PT, já deu para perceber claramente que o fundo do poço está bem próximo mesmo. Vamos abrir agora mais um espaço para o nosso apoiador dar o recado dele e nós já voltamos para falar de uma questão também bem polêmica, que é a interrupção da gravidez. O comentarista Carlos Dias estará conosco. É bem rapidinho e eu já volto. Até já. Olha, para você que está acompanhando aqui a programação, presta bem atenção nesse recado. Eu quero falar sobre Max Viril, que tem transformado a vida de muitos homens e que você não imagina o que dentro de uma cápsula ele pode fazer por você. Primeiro, porque a nossa rotina não é fácil. Eu sei que você trabalha por horas, o trânsito, o cansaço, o estresse, isso acaba com o dia a dia. Além de tudo isso, depois dos 30 anos, a testosterona vai diminuindo, que é um hormônio que comanda o seu corpo. Você que é diabético, tem colesterol, pressão alta, também tem muito cansaço crônico. Isso acaba impedindo você de ter mais desejo, mais potência. Isso atrapalha até o seu desenvolvimento no trabalho para você ter mais resultado. É por isso que você acorda sempre cansado. Max Viril é um tratamento incrível, porque ele vai trabalhar todas as fases do seu corpo. Primeira fase, ele vai aumentar o desejo, aumentar o prazer, aumentar o desempenho. Segunda fase, ele vai aumentar a tua potência em 10 vezes mais. Ele tem vários ativos que vão trabalhando o seu corpo, cada um de uma forma, como um GPS que organiza o seu corpo com tudo que precisa. Então ele sobe a produção de testosterona, ele vai direto no sistema nervoso, diminui a ansiedade, isso ajuda no controle da ejaculação, porque a principal reclamação dos homens hoje é ejaculação rápida, e é onde o Max Viril trabalha, na ansiedade, na hipersensibilidade, aumentando a sua resistência, o seu tempo de namoro. Além de tudo isso, ele tem a arginina também, que é um vasodilatador que aumenta o calibre das veias. Isso melhora a vascularização do órgão, melhora a circulação e traz muito mais potência, uma ereção mais firme. Isso é importante, é saúde. Nós estamos falando de algo muito sério, um tratamento que foi formulado para você fazer na sua casa com todo o conforto. Então faz o seguinte, ó, homem inteligente é um homem que se cuida e o Max Viril vai trazer resultado para o seu trabalho. Você acorda bem desde a primeira hora do dia, mais desejo, mais potência, você vai se sentir mais sensual e seguro. Não tem efeito colateral, é 100% natural, tem a melhor nanotecnologia. Isso alcança o seu corpo aonde um tratamento comum não chega. Então faz o seguinte, você vai ligar 0800, aqui ó, telefone, tira um print aqui desse telefone, isso, liga, o frete é grátis para todo o Brasil. 0800 323 0090, 0800 323 0090. E atenção, nós temos também o Max Viril Supreme. Esse aqui é um tratamento em pastilha, né? A nossa língua é altamente vascularizada, Paulo. E quando você tem um produto sublingual, ele vai direto para a corrente sanguínea. Além disso, o Max Viril Supreme tem o fenogrego, que é um dos ativos mais estudados no mundo. E isso também ajuda a aumentar a tua força física, a aumentar a massa muscular, principalmente você que gosta de um exercício físico, de uma academia. É incrível
ver o resultado que ele traz. Ambos têm efeito imediato. Então faz o seguinte, você quer entender mais? Liga. Você tem desconto, frete grátis para todo o Brasil. Vai levar de presente hoje um smartwatch top de linha, aquele que você atende ligação pelo relógio, aquele que você recebe notificação, coloca a foto de fundo aí de quem você ama. Tem mais um gel especial, isso! E o frete é grátis para todo o Brasil, mas tem que ligar agora. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso Mundial Telenotícias. O ministro-presidente Luiz Roberto Barroso, do Supremo, fez recentemente declarações surpreendentes no encontro LIDE, em Zurique, na Suíça. Foi com relação ao julgamento dos condenados do dia 8 de janeiro e mais alguns outros assuntos relacionados ao caso. Mas ele disse também uma coisa que chamou muito a atenção dos que defendem o direito à vida, seja ela do jeito que foi concebida e formada. Mas o ministro Barroso disse que a pauta da interrupção da gravidez em qualquer época já está liberada para votação. Veja o momento exato em que o ministro disse isso e o contexto da conversa. Veja. Ainda não houve denúncia do Procurador-Geral da República, é a partir daí que começa a ação penal, e aí começa a atuação jurisdicional do Supremo. Feita a denúncia, vai haver a produção das provas, e concluída a produção de provas é que vai haver o julgamento pelo Supremo. Se terminar a produção de provas, eu vou pautar imediatamente. Esse, como eu pauto tudo, o único caso que eu não pautei, que está liberado para pautar, é interrupção de gestação. Uou! Para falarmos mais sobre essa situação, que causa muito desconforto, inclusive para algumas autoridades que ainda são obrigadas a lidar com o assunto, nós vamos conversar com o comentarista Carlos Dias. Olá, Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. O que você achou da fala do ministro Barroso? Ele disse que já está liberada para pautar a questão da interrupção da gravidez. É forte, hein? Primeiramente, né, bom estar aqui com você de novo, com aqueles que nos assistem, mas realmente é uma grande preocupação, né, porque a questão da vida é ponto central. Não existe outros direitos consequentes se você não tem o primeiro. E eu me atrevo a dizer que essa declaração do presidente do Supremo colide com a Constituição, que no artigo 5º fala de uma maneira muito clara, muito explícita, né, sobre a inviolabilidade da vida humana. Inviolabilidade da vida humana não tem outro significado que não seja uma proteção absoluta da vida. Então, eu acredito que o bom senso vai reinar e na hora que houver ampliação dessa discussão, o Supremo vai se reposicionar, vai ficar exatamente na esfera constitucional que ele tem invadido constantemente, porque inclusive ampliou os casos, né, em que há interrupção da gravidez e acolheu, de uma maneira, na minha visão, equivocada, o artigo 128, que com a promulgação da Constituição em 88 já deveria ter eliminado essas duas possibilidades, e a terceira, que foi a questão do anencefalo, incluído pelo relatório do ex-ministro Marco Aurélio Mello e aprovado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Carlos, você é um dos defensores da vida e não há a menor dúvida com relação a isso. É muito legal. E está lançando um livro com conteúdo, inclusive, muito técnico a respeito do assunto, intitulado A Impossibilidade Inconstitucional do Aborto no Brasil. Nós vamos mostrar esse livro já já, ele que está disponível na Amazon. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre ele. Paulo, olha só, eu há mais de 30 anos milito nessa área da defesa da vida. Como agente público, né, que fui em um determinado momento, e também, de uma maneira muito objetiva, em 1999, eu escrevi o primeiro habeas corpus que foi concedido no Brasil para salvar uma criança de uma interrupção da gravidez, para utilizar vamos dizer assim, a expressão do ministro, né?
Então, o que esse livro de fato faz? Ele garante e consolida que a Constituição de 1988, ao colocar 2 pontos centrais, o primeiro o primeiro artigo dela, que trata exatamente das bases fundamentais da Constituição brasileira, que é exatamente a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana entra todas essas condições, né, que as pessoas têm de sobreviver, de se manter, de produzir, de avançar, de crescer, enfim, liberdades, etc. No artigo 5º, mais explicitamente, fala da inviolabilidade da vida humana. Então, para qualquer um de nós que domina pelo menos a língua portuguesa, sabe que a inviolabilidade significa alguma coisa inexpugnável, alguma coisa impossível, né, de você retirar. Ela é inviolável, é acessível, inacessível, né? Não é exatamente a interpretação dada da Constituição pelo ministro do Supremo, que inclusive ampliaram com força a questão, por exemplo, do anencéfalo, permitindo ceifar uma vida inocente no ventre da mãe por uma condição infeliz, né, da sua concepção, mas não deixa de ser uma pessoa humana, não deixa de ter dignidade, não deixa de ter a proteção do Estado. Então eu faço a defesa da Constituição como está, exatamente explicando o sentido da inviolabilidade, e a força desse significado não é apenas numa interpretação do artigo 5º no caput, mas da consequência que gera de atos criminosos, por exemplo, que você no Brasil, por mais hediondos que sejam, não podem ser, vamos chamar assim, eliminados aqueles que praticam tais crimes, que nós chamamos de pena de morte. O Brasil, a pena de morte é inviabilizada porque no inciso 47, na linha A, diz assim: não haverá penas a linha A, de morte, a não ser em casos de guerra e casos específicos, está lá no artigo 87 da Constituição. Mas então, o que garante a explicação da inviolabilidade é que você não pode ter pena de morte. O mesmo artigo que é cláusula pétrea. Então eu faço essa defesa, explico exatamente a hermenêutica disso, e por outro lado também nós avançamos na discussão de que inocentes condenados à morte. Quer dizer então, aquele que viola a mulher, ele não pode ter a sua vida ceifada pelo Estado, isto é, condenada à pena de morte, mas a criança que é tão vítima quanto a mãe, ou mais ou menos, não vamos discutir isso agora, ela tem a sua vida ceifada por uma decisão judicial irrecorrível, porque inclusive ele não tem direito de defesa. Você vê, olha o absurdo, né, do direito penal aqui ou da Constituição propriamente dita. Né? Você não tem o direito de recorrer. Quem que fala por essa criança no ventre materno? Uma vontade, por exemplo, de uma família, do conselho tutelar, de alguma coisa, enfim, externa à criança, o interesse dela própria, que não tem uma defesa. Então nós estamos aqui prontos para falar por ela. E esse livro fala dessa defesa. Por pior condição que tenha sido essa violação, a criança é tão vítima quanto a mãe. Então não se pode, e aí a Constituição é muito clara, não se pode estabelecer uma pena de morte. Por quê? Judicialmente, se você determina a execução daquela criança no ventre materno, por óbvio, você está determinando judicialmente uma pena de morte, o que a Constituição veda. Está escrito lá, Paulo. Então, e vocês que nos assistem, então essa tese eu estou defendendo de maneira muito objetiva, eu diria de uma maneira muito simples, que dá para entender, numa didática própria, leiga. Então eu acho que é importante que as pessoas leiam esse livro, divulguem essa informação, porque essa pauta vai chegar, já está lá no Supremo. Então é uma pauta, por exemplo, importante para que o Congresso Nacional se posicione, porque existe uma PEC, chamada PEC da Vida, que está tramitando. E ela vai fazer o quê? Ela vai explicar o significado de inviolabilidade. Então, aqui, encerrando nesse primeiro comentário, me lembra um pouco de questões tão, assim, vamos assim, risíveis, né? Mas
no mundo de hoje, como dizia Chesterton, né, nós daqui a pouco vamos ter que provar, né, que a grama é verde. Então, a Constituição é clara, objetiva, inviolabilidade da vida humana e vedação à pena de morte. Então, por mais que a gente queira, por exemplo, fazer uma legislação pesada contra crimes hediondos, você não pode nem dar prisão perpétua e não pode nem gerar, por exemplo, com uma condição de legislação, uma pena de morte. Agora, para uma criança que é vítima de uma violação, né, de uma mulher que engravida em função desse ato criminoso cometido por esse violador de mulheres, a criança pode ser eliminada, mas o autor do crime não pode ser eliminado. Então, o livro trata disso, das explicações, vamos dizer assim, a coerência da tese, né, da impossibilidade constitucional do aborto. Então, peço a vocês que leiam, divulguem, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer para restaurar o Brasil, a recuperação moral da dignidade humana. Carlos, esse seu livro parece que tem realmente um fundamento jurídico muito grande, né? Você se preparou bastante para escrevê-lo. Quantas páginas ele tem, Carlos? Ele tem em torno de 30 páginas. O meu objetivo foi estabelecer vamos dizer assim, uma segurança da tese e da garantia daquele significado de inviolabilidade na Constituição. Então, eu refuto duas hipóteses. A inclusão de uma outra forma de produzir essa eliminação de crianças no ventre materno, que foi o caso da anencefalia, e os dois casos que o Código Penal admitia, o Código Penal de 1940, no artigo 128, que seriam duas hipóteses que estão lá consagradas. Eu não vou falar o nome aqui porque, de repente, o YouTube não aceita, né, o texto. Então, eu não posso citar alguma coisa que está escrita no Código Penal que pode ser mal interpretado por lá. É o artigo 128, quem quiser interesse, no próprio livro está citado de uma maneira muito clara. Tá certo, Carlão, e sucesso aí, né, na venda do livro, porque é muito importante a gente esclarecer isso cada vez mais. Quem sabe isso até ajuda, né, aí nessa votação que o Supremo está querendo fazer, e o Congresso terá que acelerar, né, a resposta, né, para isso, né, porque a coisa está andando muito rápida por lá. Agora, ainda aproveitando, né, a questão da fala do ministro Barroso, que ele disse que vai colocar em pauta a questão do julgamento, né, e a situação de todos os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. A Polícia Federal revelou no seu relatório que não havia uma organização financiadora, Carlos, daquele movimento do dia 8 de janeiro. Ela não conseguiu identificar nas investigações. Então, se você não tem um grupo de financiadores grande, ou seja, se você não tem uma organização de financiadores, então, consequentemente, você não tem uma organização criminosa. Se não há uma organização criminosa, quem é que estava organizando o tal golpe de Estado? Se você não tem um financiador por trás de grande porte, se você não tem uma organização por trás, então não houve golpe. E se não houve golpe, isso vai ser muito duro, um golpe, na verdade, duro para os que estão julgando isso como um golpe, né, de Estado. Se não há uma organização criminosa, os condenados, as pessoas que acabaram condenadas pelo ato, né, violento contra o Estado de Direito no país, essas pessoas terão que ter as suas condenações revistas. Qual é o seu pensamento sobre isso? Olha, para mim até me surpreende que o próprio Estado tenha chegado a essa conclusão de uma maneira muito, eu diria, demorada, né? O processo caminhando, quer dizer, vocês já não deram nem direito de defesa, as pessoas foram sumariamente condenadas, não tiveram a individualização da pena, como é em termos de processo penal. Quando se vê uma declaração como essa, né, do ministro para examinar, dizer que vai levar a julgamento,
julgamento já foi feito, inclusive até pré-julgado. Então essas pessoas já foram condenadas antecipadamente sem o direito de defesa. Esse relatório chega numa hora tardia, tá certo? E coloca claramente que não houve planejamento e ação. Tudo foi ali desconexo. As pessoas entraram, foram se manifestar, algumas tiveram atitudes graves, né, de depredação de patrimônio, mas passar 1 ano e meio na cadeia, né, 2 anos na cadeia, ou ser condenado a 17 anos, isso é, por exemplo, pena equivalente a sentar na cadeira do presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou do presidente da Câmara ou do Senado, né? Então, desculpa, né, mas eu acho que até quem sentou tem que vamos dizer assim, sofrer um processo de imunização, né, porque as realidades ali são graves, né? Então, continuando nessa linha não jocosa, né, mas me permite para distensionar um pouco o ambiente, não é possível que isso continue do jeito que está. É necessário, sem dúvida nenhuma, que essas pessoas tenham a revisão honesta de suas penas, tá certo? E vão para casa. Porque mesmo aquelas que cometeram o crime de vandalismo, né, passar 1 ano na cadeia é impensável dentro de um regime jurídico que a gente tem. Quando, por exemplo, um bandido vai para a audiência de custódia, preso em flagrante, ele é solto. E com uma ficha de 200 quilômetros. Então, eu acho que chega tardio, mas, enfim, como se fala, né, no jargão normal, né, a justiça tarda, mas não falha, né? Então, esperemos que agora não falhe, porque tardar já tardou. E mais uma coisa ainda revelada pela Polícia Federal é que o nome de Michele Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro não tiveram absolutamente nada a ver com o que estavam dizendo, né? Que os nomes eram os principais organizadores do golpe e tudo mais. A Polícia Federal disse que não tem provas, não há como tocar isso adiante, isso é um absurdo. Então, quer dizer, isso acaba mostrando muita coisa que estava errada e que os caras estavam batendo pesado, que agora começa a mudar de figura, né? Começa a mudar de figura. Muita coisa está mudando agora. E isso é interessante, né, Carlos? Isso é interessante, porque começa a surgir aí uma luz no fim do túnel, não é? O interesse sempre foi criminalizar o campo da direita, o campo conservador. Impossibilitar o ex-presidente Bolsonaro de concorrer à eleição em 2026. Então, essas acusações, elas revelaram muito mais uma vontade daqueles que queriam formar um processo do que propriamente aquilo que os fatos apurados, como agora revelados, apresentam. Então, nós não podemos esquecer daquele jornalista Greenwald, aí, alguma coisa nesse sentido, que viu lá umas gravações e mostrou, né, dizendo, não, tem que achar alguma coisa, pega esse tal de Eduardo Bolsonaro, quer dizer, não foi exatamente nesse nível, mas da linguagem, não estou fidedigno no texto, mas foi exatamente isso. O objetivo deles era o quê? Não, eu quero condenar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, acha alguma coisa aí, ou então monta alguma coisa inteligente. Então, na verdade, era um direcionamento, uma vontade de atacar a direita, tornar o Bolsonaro inelegível, atacar a sua família, tá certo? Então, esse processo é um processo que vai causar, vamos dizer assim, um peso e uma marca muito grande no Brasil, porque o descrédito da justiça é a pior coisa que pode haver num país. O último recurso de um cidadão é uma apuração adequada de ações criminosas, um Ministério Público que atue limpamente dentro dos autos e uns juízes, de uma maneira geral, né, não interessados naquele que está na capa do processo, mas em si no conteúdo dele, nas provas, naquilo que você pode condenar, não por suposições, mas por provas objetivas, porque isso é a defesa de todos, inclusive deles próprios, que um dia podem ser acusados de algumas coisas, mas alguém tem que provar as acusações, não basta simplesmente alegações ou fortes indícios e condenar alguém a 17 anos de cadeia, porque escreveu no batonzinho, perdeu o mané. Meu Deus do céu, é vergonhoso.
E podia ter sido até uma homenagem, né, ao próprio ministro-presidente, porque a frase é do ministro-presidente, né? A frase não era daquela senhora que pintou ali, né, que escreveu ali na estátua. Então, poderia ter sido uma homenagem ao ministro, né? Mas... Pois é, exatamente. Mas a melhor homenagem que pode ser prestada a essas pessoas, no caso ao inverso, né, é o que está acontecendo agora com que renova a esperança, que é a possibilidade da verdadeira justiça retomar o palco, tanto a justiça quanto o direito, porque houve duas violações formais aí, na questão do direito em si, naquilo que está capitulado dentro das nossas, vamos dizer assim, estrutura jurídica, e a justiça, que é exatamente o que consagra a formalidade do direito correto, né? Aí se chama justiça. Do contrário, não tem outro nome que possa se assemelhar à justiça. E sim ao contrário, é o que todo mundo sabe, uma grande injustiça. Tá certo. Carlos Dias, chegamos ao final do nosso programa. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco e sucesso aí com o seu livro, porque foi uma grande sacada. Isso é importante. A gente precisa esclarecer e trazer uma luz sobre a Constituição para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Obrigado, viu, Carlos? E eu queria te convidar também para participar comigo do programa desta quinta-feira ao meio-dia, tá bom? Vou contar com você. Um forte abraço. Perfeito. Muito obrigado por essa oportunidade, um forte abraço e estaremos juntos também na quinta-feira. Valeu, tchau. E nós ficamos hoje por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo nesta quinta-feira ao meio-dia. Até lá!